Bênçãos para quem ama Jesus. Você sabia disso? Que Deus abençoa aquele que ama Jesus? Pois é, fique conosco até o final deste vídeo, pois nós vamos aprender muito baseado neste tema. Meus irmãos, meus amigos, pela grande misericórdia de Deus, estamos juntos mais uma vez. O nosso propósito é falar de Jesus Cristo, porque Ele está vivo, Ele continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, libertando os oprimidos e brevemente, conforme Ele mesmo prometeu, Ele vai voltar para levar para o céu um povo que tem dado crédito à pregação da sua infalível palavra. Inscreva-se em nosso canal, é muito importante que você se inscreva, compartilhe com seus amigos. Faça aquele comentário, deixe o seu like, também é necessário, é muito importante que você deixe o seu like, dê o seu joinha, tá? E não esqueça de dar aquela apertadinha no sininho, amém? Graças a Deus. Agora sim, é o momento mais importante aqui do nosso vídeo. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. O texto bíblico de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São João, capítulo 14, a partir do versículo 16, do versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Glória a Deus. Aleluia. Que texto maravilhoso. Dito por Jesus, registrado pelo apóstolo João, e que até hoje, através dele, o Espírito Santo continua nos ensinando. Porque ele está conosco e está dentro de nós. O tema da mensagem de hoje é muito interessante, que fala do amor de Deus. E quem ama Jesus é abençoado por causa disso. Então, quem ama Jesus de verdade, amigo, ele tem que ter uma vida de renúncia. Porque quando a gente ama alguém, a gente faz tudo para ver aquela pessoa a quem a gente ama feliz. Não é assim? Então, a gente paga o preço, a gente renuncia muita coisa por amar alguém. Então, a gente, para amar a Jesus, também deve prosseguir da mesma forma, para agradar aquele que nos salvou, para agradar aquele que morreu lá na cruz, derramando seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Lembre-se, todos nós somos pecadores. Romanos 6:23, todos pecaram, aliás, 3:23, e destituídos ficaram da glória de Deus. Significa dizer que todos nós somos pecadores e precisamos da infinita misericórdia de Deus. Daí porque nós temos que valorizar com o nosso amor, com a nossa gratidão,
este Deus que tem tido misericórdia de todos nós. Vamos agora para a primeira parte da mensagem de hoje, baseada nesse texto que nós acabamos de ouvir, a sua leitura por intermédio da pastora Sara. Vamos lá, pastora. A promessa do Consolador. Texto bíblico. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Que promessa, hein, amigo? Esta promessa é para você. Você sabia? Esta promessa é para todo ser humano. Agora, só vai tomar posse desta promessa feita pelo próprio Jesus aquele que ama a Ele. Você ama Jesus? Você está disposto a pagar o preço deste amor? Então, se você está disposto a pagar o preço, fique certo de que Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Porque Deus, como escreveu, está lá em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, nosso Deus, ele fala e confirma. Então, se você tomar a decisão de amar a Deus de verdade, aliás, é o maior, o mais importante de todos os mandamentos. Perguntaram para Jesus: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? A resposta veio do próprio Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo. Não é fácil. Não é fácil você amar um ladrão, um corrupto. Não é fácil você amar alguém que lhe persegue. Não é fácil. Mas é um mandamento do Senhor. Devemos pedir graças a Deus, sabedoria ao Senhor, para nós amarmos os nossos semelhantes do jeito que eles são. É mandamento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é que odeia a si mesmo? Ninguém, não é verdade? Eu amo a mim mesmo. Agora, da mesma maneira, com a mesma intensidade, com a mesma honestidade que eu amo a mim mesmo, eu tenho que amar ao meu próximo. É mandamento do Senhor Jesus. Então, se você fizer isso, se você seguir o ensinamento, este mandamento do Senhor Jesus, fique certo de que o Espírito Santo ele vai habitar em você. Quando a pessoa confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo passa a fazer morada em seu coração. Leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para escrever o seguinte aos Coríntios: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo, isto é, a morada do Espírito Santo? Então, o Espírito Santo, amigo, ele quer habitar, ele quer fazer morada em todos nós. Amém? Vamos agora para o segundo tópico da mensagem. Não ficará órfão. Texto bíblico. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém, amigo? É promessa de Deus. É promessa do próprio Jesus. Não vos deixarei órfãos. Repita o primeiro versículo aí, pastora, da leitura. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha só. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós.
Sabe por quê, amigo? Porque Jesus está vivo. Ele morreu, todos nós sabemos, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. 40 dias após a sua ressurreição, ele subiu aos céus, onde está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Mas ele vai voltar. Neste capítulo 14 aqui de João, está escrito, Jesus falou, não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, não. Não fiquem. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhes teria dito, vou preparar-vos lugar. Agora preste atenção. E se eu for preparar-vos lugar, voltareis, olha aqui a promessa, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Vai nos levar para onde? Para o céu, para que onde eu estou, estejais vós também. Tem uma outra tradução que diz assim, para que onde eu estiver, tratando-se do futuro, onde eu estiver, estareis. Ele está garantindo, vós também. Então, amigo, é este Deus que nós servimos. É este Jesus que nós pregamos, que ele está vivo. Ele esteve sim pregado em uma cruz, mas hoje ele não está mais pregado em cruz. Não. Eu não preciso andar com um cordão com um crucifixo, eu não preciso disso. Para dizer que eu sou cristão, não. Eu tenho que provar que eu sou cristão com as minhas atitudes, com a minha maneira de viver, com a minha santidade. Ser santo não é ser infalível. Ser santo é viver uma vida separada do pecado aqui neste mundo. É isto que significa ser santo. Aliás, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, logo no capítulo 1, lá está escrito, como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, Deus é santo. Ele sim é infalível. Agora ele quer que nós sejamos semelhantes a ele. Ele quer que nós sejamos santos. Isto é, ele quer que aqui nesta terra nós vivamos uma vida separada de todo tipo de pecado. Amém? Dá para dar glória a Jesus aí? Então, você com a sua família grite bem alto. Glória a Deus! Vamos agora, pastora Sara, para o terceiro tópico da mensagem. Terá a Trindade como hóspede. Que privilégio ter a Trindade ou a Triunidade como hóspede. Texto bíblico. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Repita, por gentileza, este versículo, pastora. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Prossiga. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. Aleluia. Glória a Deus. Amigo, não temos por que duvidar, porque aquele que falou é a verdade. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você prestou atenção e eu pedi para repetir o versículo.
Se alguém me ama, ou aquele que me ama, guardará a minha palavra, seguirá os meus conselhos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. É por isso que aqueles que amam a Jesus terão a Santíssima Trindade como hóspede. É ou não é um privilégio amar a Deus? É sim. E o privilégio de termos Deus, porque o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. É um mistério, não temos como explicar, por isso temos que crer, porque é algo sobrenatural. É algo que vai além da nossa compreensão humana. Mas eu creio, porque Jesus conjugou o verbo vir e o verbo fazer no plural. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada, no plural. Viremos e faremos. Então, em mim e em você, se você passar a crer a partir de hoje, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, vai habitar em você. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são inseparáveis. A gente só separa para estudar. Mas onde está o Pai, está o Filho. Onde está o Filho, está o Espírito Santo. Quando foi para fazer o homem, por exemplo, estava lá a Trindade. Façamos, olha aí o verbo no plural, o verbo fazer. Façamos o homem a nossa imagem, olha aí, a nossa imagem e a nossa semelhança. É, amigo. Então, quando a gente ama a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, a Santíssima Trindade passa a habitar em nós. Que bênção, não é verdade? E esta bênção, meu irmãozinho, meu amigo, é para você. Não é só para mim, não. É para quem crê. É para quem crê. É para quem ama a Jesus de verdade. É para quem está disposto a viver uma nova vida na presença de Deus. Pastor, então, eu quero que a Santíssima Trindade passe a habitar em mim. Agora tem um detalhe. Você vai ter Deus dentro de você. E aí? Você vai viver do mesmo jeito que você está vivendo até hoje? Claro que você tem que ser santo. Você tem que, a partir de hoje, viver uma vida separada do pecado. E a santidade tem que ser em vida. Esse negócio de ser santo depois que morre, isso aí é religião. Isso aí não é Bíblia. Isso aí é doutrina de homens. Há 3 tipos de doutrina. Doutrina de Deus, doutrina de homens e doutrina de demônios. Então, se uma doutrina está em desacordo com a palavra de Deus, essa doutrina é de homem, mas também uma doutrina inspirada por demônios. Porque foram os homens que inventaram essa doutrina, que não está de acordo com o que ensina a infalível palavra de Deus. Eu quero orar por você agora, amigo. Se você está disposto a viver uma nova vida só porque você ama Jesus, ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, aquilo que eu recebi de Ti, Espírito Santo, eu compartilhei com os nossos milhares de ouvintes. Paizinho, eu oro pelas pessoas que estão tomando a decisão de viver Te amando de verdade. Paizinho, se estas pessoas estão sendo sinceras, se estas pessoas estão arrependidas do que viveram fazendo até hoje, até agora, Pai, perdoa todas estas pessoas. Registra
os nomes de todas elas no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém e amém. Agora nós vamos orar por estes pedidos de oração que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, salva os que precisam de salvação, cura os que precisam de cura, cura da alma, cura do corpo, liberta os que estão precisando ser libertos e dá vitória para todas as famílias que estão orando comigo agora. Pai, te apresento uma criança lá no município de Monte Alegre, cujo pai está aflito. Faz um milagre na vida desta criança. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amigos, final de mais um vídeo, obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Gostaram do que viram e ouviram? Então compartilhem com seus amigos, façam isso para a glória de Deus. E não se esqueça de se inscrever aí em nosso canal e de deixar o seu like. Amém? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, seja com todos os nossos amigos, assim seja. Amém, amém e amém. Glória a Deus!